nós estamos direto de Brasília e eu posso dizer uma coisa. Nós já tomamos um cafezinho gostoso, já teve a conversa do pão de queijo, ela é mineira, tem uma voz agradável, uma conversa querida. Marta Antunes, a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vinda ao programa Iluminar. Obrigada, Ana Cláudia. Alegria nossa estarmos aqui nessa casa que eu estimo muito, que eu frequentei na minha juventude espírita e até 1980, quando, então, eu fui para a FEB. E hoje acumula 2 vice-presidências, né, Marta? 2 áreas, a área de unificação, que é o relacionamento com o movimento espírita, e a área de estudo, lá na Federação Espírita Brasileira. Marta, todo mundo está curioso. O movimento espírita anda estudando mais ou se preocupando mais com o fenômeno? Olha, em termos de evolução histórica, está estudando mais. Olha que coisa boa. Está estudando mais, porque 30, 40 anos atrás se estudava muito pouco. Nas casas espíritas sempre existiram as palestras, mas os cursos regulares tais como existe hoje, não existiam. Quando foi implantado pela primeira vez, o primeiro curso foi Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, foi uma revolução. Foi uma revolução no meio espírita, mas então se estuda mais. Agora, com relação ao fenômeno mediúnico, infelizmente, a despeito de se estar estudando mais, se conhecer mais, ainda há uma forte tendência para o impacto, para aceitar, para apreciar o fenômeno mediúnico. Então, há pessoas indo às casas espíritas tendo muita curiosidade pelo fenômeno? Ainda se procura muito, ou pelo menos existe essa expectativa das pessoas que querem resultados imediatos, sabe, Ana Cláudia? Querem resultado imediato, querem saber notícia de um familiar ou de um parente, e já querem ir para o grupo mediúnico, já querem lidar diretamente com a mediunidade sem ter nenhum preparo. Então, ainda existe. Agora, eu acredito que está declinando de uma maneira geral. Hoje em dia, inclusive, com os estudos sistematizados ou regulares, como Kardec fala em Obras Póstumas, as pessoas estão até fazendo opções por áreas de atividade na casa espírita. E hoje a gente encontra pessoas que falam assim, olha, o grupo mediúnico não é minha praia. A gente encontra pessoas, eu vou ser médio da vida, quer dizer, toda hora eu estou recebendo influências, boas ou más, eu vou cuidar de criança, eu vou cuidar de jovem, vou fazer palestra. Então, isso já é uma mudança, já está mudando o paradigma. Nós podemos, então, canalizar essa energia que seria de uma mediunidade chamada ostensiva para uma outra atividade. Para outra atividade. Até porque eu vejo que há um pequeno equívoco. Nós valorizamos demais o chamado médium ostensivo ou médium de efeitos patentes na linguagem de Kardec. E nós esquecemos de uma frase que vem logo atrás dessa frase dele, que é que todos somos médiuns. Ora, se todos somos médiuns, nós temos mediunidade, então nós temos a intuição, nós temos a inspiração, nós temos a psicometria, que acha que é uma faculdade rara e ela é rara. O médium psicômetro, ele pega aquela joia e fala, essa joia tem tantos anos, ela pertencia a uma pessoa que se chamava fulana de tal ou fulano de tal, e viveu em tal. Isso é raro. Agora, todos nós, com mediunidade ostensiva ou não, a gente chega no ambiente e sabe se o ambiente está pesado ou não. Se a gente, quando conversa com alguém, a gente fala, nossa, a pessoa tem uma vibração muito boa, tem um astral muito alto, elevado, ou então, nossa, essa pessoa me deixa deprimida só de conversar com ela, porque nós estamos fazendo leitura das percepções extrasensoriais. Então, por isso, o Espírito André Luiz fala que, na verdade, mediunidade pode se resumir em uma palavra só, percepção. Então, nós, nos estudos regulares do espiritismo, sobretudo na área da mediunidade, a gente procura mostrar que todo mundo é médium. Nós não estamos atentos para este fato. E ficamos muito em torno da psicografia, da psicofonia, da vidência, mas todos nós temos percepções. E te digo mais, viu, Ana Cláudia? Hoje em dia, as multinacionais, sobretudo as multinacionais, grandes, empresas de grande porte, tipo Apple, tipo Microsoft, paga caro para uma pessoa que tem criatividade. O que é a criatividade?
Criatividade, uma parte da pessoa, mas uma parte inspirada. Os músicos, os artistas, todos eles falam isso, que sabem que não é só dele. É uma percepção que eles captam. Então, essas pessoas que criam, só que o objetivo é outro, é o capitalismo, para o lucro. Sim. Mas eles pagam e pagam muito bem quem tem essas percepções. Hoje em dia se canaliza para mostrar que nós, no dia a dia, na vida familiar, no trânsito, nos relacionamentos pessoais, interpessoais, no ambiente de trabalho, você pode trabalhar essas suas faculdades as perceptivas, sem que precisa psicografar necessariamente. E Marta, quando nós chegamos em algum lugar e percebemos que tá pesada a coisa, o que dá pra gente fazer para se proteger ao mesmo tempo auxiliar? Os orientadores espirituais, e não só os orientadores espirituais espíritas, de todas as religiões, a prece. Eles recomendam a prece. O que é a prece? É um elemento positivo, uma vibração positiva, que vai neutralizar a ação de uma vibração negativa. Se o ambiente está pesado, ou é pesado porque há maus sentimentos circulam por ali, há uma série de fatores de espíritos desencarnados e encarnados que fazem com que aquele ambiente fique um ambiente de tristeza, de sofrimento, de raiva, de ódio, ou até de crime. Então, o melhor é a prece. A prece tem um poder de neutralizar isso. Agora, a gente precisa estar no estado de prece. Não é só orar, no sentido de fazer uma oração. Mas o estado de prece é quando a gente começa a mudar o comportamento, desenvolver atitudes no bem, dia a dia, toda hora, todo minuto, começar a ser bom, a trabalhar as virtudes. Devagarzinho a gente consegue fazer. Então a gente começa a criar uma carapaça, uma aura natural de bondade, de forças positivas que neutraliza qualquer influência negativa. E além do mais, quando nós começamos a mudar esse comportamento, a ser uma pessoa mais ética, uma pessoa mais tolerante, mais amável, mais solidária, mais fraterna, mais nas virtudes, nós mudamos as companhias espirituais. Então, qualquer coisa que possa acontecer com a gente, qualquer situação de perigo iminente, nós temos os protetores, que naturalmente nós estamos sintonizados com eles e eles conosco. Então, é essa maneira de nós estarmos no estado de prece, é você praticar o bem. Marta, e quando a gente diz assim, mas eu faço tudo certo e me acontece alguma coisa de errado, é um sinal que não está tudo certo, não. Porque na verdade, quando a gente diz isso aí, a gente precisa saber até a definição de certo e errado, né? Às vezes o que é certo para a gente pode não ser exatamente o certo para outra pessoa. Nós devemos insistir em melhorar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, porque às vezes a gente realiza um ato mecânico. Eu não vou furar esse sinal, mas se eu pudesse eu faria. Eu estou contida por causa de uma multa, de uma possível multa, mas o meu pensamento é outro. Então eu estou fazendo uma coisa que não corresponde nem um sentimento, nem um pensamento. Então eu faço uma coisa por convenção, em razão da legislação. Mas se eu pudesse, eu faria outra coisa. Isso pode ser uma pista que nos mostra que eu faço tudo certo e errado. Outra coisa que os desafios, as provas da vida. Nós somos pessoas que estamos constantemente sendo desafiados para viver. Viver não é fácil, é desafiante. Não, da hora que a gente acorda, nós estamos sendo desafiados o tempo todo, seja através de ideias que captamos, de sentimentos que captamos, seja através de fatos concretos. Então, às vezes a gente faz o tudo, mas aquele tudo não é o tudo, ainda é pouco diante do contexto da vida. Então, às vezes a gente precisa mudar de fato, é a nossa visão, fazer uma leitura da realidade. É o que está no Evangelho, o ponto de vista, né? Começar a mudar, fazer uma leitura mais realística. Fazer uma leitura da vida dentro de um contexto atual. E o importante é a gente não se preocupar muito com isso, na verdade. Vamos fazendo bem, vamos começando a melhorar, vamos nos depurar os nossos sentimentos, vamos nos tornando pessoas melhores. E com o passar do tempo, isso é cumulativo. Então, daqui a pouco, até as provas difíceis, aquelas chamadas até expiações, elas passam a ser bem administradas por nós. Nós passamos a fazer uma leitura diferente da prova, que é uma lição que a gente precisa aprender. Marta, hoje no calendário aí diz que é o Dia do Amigo. Então, Elizabeth Lacerda vai cantar para nós Amigos para Sempre aqui no programa Iluminar. Que bom.
olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe, sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente, unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão, cante, sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você está ouvindo o programa Iluminar. Nós estamos direto de Brasília, na Comunhão Espírita de Brasília, com a querida Marta Antunes. Agora já deu até pra gente comer um bolinho de milho com queijo no intervalo. Ou de fubá com queijo. Isso, perfeito. Marta, mas todos esses acontecimentos no Brasil refletem um pouco no campo mediúnico? Ah, não tenho dúvida, porque o mundo dos encarnados está intimamente ligado ao mundo dos desencarnados. E a quantidade de espíritos que estão à nossa volta é imensa. Então, nós não só influenciamos, como somos influenciados. Então, isso é um caminho de mão dupla. Então, os acontecimentos no campo político, nós estamos recebendo influência e influenciando o plano espiritual.
Está na hora de nós escolhermos as amizades, então. Já que hoje é dia do amigo, dá para começar por hoje. Começar tanto por aqui aí, quanto no mundo espiritual. É isso? Exatamente. Uma das coisas que se aprende hoje na Casa Espírita, felizmente a Casa Espírita está ensinando isso, é como nós neutralizarmos as influências inferiores, negativas, e aprendermos a nos relacionar com os bons espíritos. Na hora que a gente tiver domínio disso, nós estamos aprendendo. Que a gente selecionar essas amizades, não é que nós vamos desprezar os infelizes, os sofredores, porque eles são enfermos da alma. Mas nós vamos aprender a nos unir aos bons para nos tornarmos melhores. E também vamos aprender a diferenciar e tomar cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas. O momento atual está surgindo falsos profetas de todos os tipos, em todos os campos, no campo econômico, no campo religioso, e não só os falsos profetas encarnados, os desencarnados também. Kardec lembra bem os falsos profetas e erraticidade. Então, por isso que essa influência é mútua. Os dois planos, né? Mas isso vai passar, viu, Ana Cláudia? Eu tenho muita esperança, pelo menos é o que se fala, os textos espíritas, da Lavra de Emmanuel, por exemplo, eles falam que isso vai passar. Isso vai passar, virão novas lideranças. É um processo de depuração, como está em agenda, humanidade nova que está se construindo, está dando chance para esses que estão desviados, muito desviados das leis, da lei divina, porque nós também somos desviados da lei divina, mas não tanto, pelo menos acreditamos. Então, dando chance para eles se reajustarem perante a justiça divina e depois vão chegando espíritos superiores, já estão aí muitos deles encarnados, que já vão começar a melhorar o panorama geral do nosso planeta. Nós precisamos, além de ficar atento com as escolhas, atento com os pensamentos. Para que nós entendamos que está na hora de despertar. Exato. Porque, na verdade, nós podemos colocar uma máscara e os nossos atos serem assim, mais mecânicos, né? Mais pro forma, mais convencionais. Mas o que faz a ligação mesmo é a mente. Aliás, lembrando André Luiz de novo, nos domínios da mediunidade, a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Marta, se vê muito as pessoas falarem assim, porque eu sou médium, eu vi tal coisa. Aí daqui a pouco atravessa a rua, mas eu vi tal coisa na casa de fulana. Eu posso dizer que isso é uma mediunidade meio que deseducada? É sim, porque nem tudo que a gente vê ou percebe a gente deve revelar. A primeira coisa que nós aprendemos na prática mediúnica é saber interpretar. Primeiro, saber interpretar corretamente o fenômeno. Porque às vezes a gente está vendo uma coisa, mas está interpretando equivocadamente. Kardec é que fala que o médium é o intérprete. Então, ele pode ser o mau ou bom intérprete. Então, tem que aprender primeiro a interpretar o que a gente está vendo, está ouvindo, está percebendo, etc. E segundo, devemos avaliar se é útil falar isso. Às vezes a gente percebe uma coisa para o desenvolvimento, aprimoramento das nossas faculdades, ou como um exemplo do certo, do errado e das consequências daí. Mas não para a gente ficar falando, porque isso é banalizar a faculdade. Nós podemos dizer que é dom ou missão? Ou as duas? A mediunidade, quando a gente tem que entender bem o contexto das palavras. Quando a gente fala a palavra dom, parece que é uma coisa que foi recebida e que a pessoa não tem nada a ver com isso. Bom, se a gente pensar que é uma bênção divina, é um dom, porque Deus nos concede tudo, até a vida, tudo. Mas a mediunidade é uma faculdade psíquica inerente ao ser humano. Quer dizer, o ser humano fez o ser humano, ele tem mediunidade. É uma das habilidades, é uma das capacidades psíquicas, entre tantas outras que ele tem. Marta, uma questão preocupante até para os pais, quando a criança começa a apresentar uma mediunidade ostensiva. Por exemplo, aos 8 anos, 9 anos, 10 anos, o que o pai e a mãe poderiam fazer? Ele encaminha a casa espírita, procura pessoas na casa espírita ou do atendimento fraterno ou da área da mediunidade que possam auxiliar. Quando a pessoa não é espírita, é mais difícil. Sobretudo se ela vem de um núcleo familiar mais fechado para essa questão, que vê a prática mediúnica ou a comunicabilidade dos espíritos como algo assim
demoníaco, aí fica mais difícil. Pode, inclusive, gerar traumas na criança. Mas a criança, de uma maneira geral, ela vê os espíritos, ela participa do mundo espiritual antes da idade, assim, de 5, 6 anos, por aí. Então, o que acontece? Essa criança precisa ser bem orientada. Um dos sinais que a criança pode estar vendo espírito, estar percebendo espírito, estar entrando em comunicação com o espírito, é à noite, quando ela dorme e ela tem medo de ficar no quarto. A criança não era para ter medo, se há um bom acolhimento, aconchego doméstico, não vive num ambiente de tumulto nem nada, há uma cordialidade familiar, a criança não era para ter medo. Aí se tem medo e que ela fala que está vendo isso, está vendo aquilo, então os pais geralmente não querem que a criança vá para o quarto do pai, vai para a cama. Aí tem que ter habilidade para tratar isso. Deixar a criança ficar um pouquinho, dormir, orar. Mesmo que a pessoa não seja espírita, a oração tem um poder muito grande. E esse ficar mais madura, mais ou menos até que idade? Olha, o que a gente tem visto é que, de uma maneira geral, as crianças que veio com a mediunidade, veio para trabalhar na área da mediunidade, que tem uma mediunidade mais evidente, isso é desde muito cedo e não pode diminuir para ela não se perturbar muito, porque tem que ter uma vida de relação, pode diminuir os guias, os benfeitores espirituais, auxiliar, deixa segura ali. Agora, aquele que tem uma mediunidade, mas que não será uma mediunidade tarefa, uma mediunidade mais assim geral, mais uma percepção, geralmente depois dos 7 anos ela começa a esquecer. Talvez porque ela se envolve com escola e com outras coisas, mas se ela tiver, ela permanece a vida toda. Pode diminuir um pouco por auxílio espiritual, mas ela permanece. Então não tem aquele que vai dizer assim, agora eu vou deixar de ser médium. Não, não. Porque veja bem, por que não? Porque para ser médium, você precisa ter uma organização sensível. Tá? Isso é do livro dos médiuns, são palavras minhas não. Você tem que ter uma organização sensível. O que é organização sensível? O seu corpo físico tem que ter capacidade para falar, transmitir pela fala a mensagem do Espírito, pela voz, pela escrita. Então você tem que estar equipado, o seu corpo físico tem que estar equipado com isso. E como é que você equipa? O corpo físico é o molde do perispírito, então teve que ter alguma coisa no perispírito que imprimiu nesse molde essa sensibilidade. Então por isso, se foi imprimido no perispírito essa sensibilidade para ver espírito, a pessoa vai ver espírito a vida toda. Não pode simplesmente falar, não quero mais. Ela pode administrar o fenômeno. Aprender a se educar para que aquilo não o perturbe. Sabe? Isso se aprende no centro espírita. Nós vamos ouvir mais uma música. Vamos ouvir Apacenta as Ovelhas, do cancioneiro espírita, e fala sobre Pedro, né? O danado do Pedro. Pedro, é... Deixa sentir-te que és Pedro em quem ele confia.
te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir. Eu sei que me negarás, mas findo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Te dei a minha vida e sempre te amarei. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Você está ouvindo o programa Iluminar. Nós estamos direto de Brasília com o programa Iluminar. Marta, mas eu fiquei muito curiosa para saber do artigo que tu escreveste de Mateus 24-31. Conta um pouquinho pra gente. Olha, já tem algum tempo que eu escrevi isso. Eu chamo Mateus 24, trata do sermão profético de Jesus. É o último sermão de Jesus, do seu evangelho, é o último sermão. E que ele fala esse momento de transição, né, das dores que nós estamos passando, os desafios que nós estamos passando nessa transição, que não são doenças, calamidades, problemas climáticos, né, mudança do eixo da Terra que aconteceu com o tsunami, né? Tudo isso, e Jesus fala no seu sermão, foi previsto por ele que iria acontecer, e fala também que nesse momento de grande confusão, grandes mudanças, de desafio, de sofrimento, que vão surgir os falsos profetas. Os falsos profetas é o nosso grande problema, porque em vez de ajudar a situação, eles aproveitam da fragilidade, seja de natureza econômica, de natureza moral, de natureza social, de doença e tudo, para eles aparecerem. Então Jesus alerta sobre isso, os falsos profetas que estarão entre nós encarnados e aqueles que estão desencarnados, que Kardec chama os falsos profetas da erraticidade. Então vale a pena ver isso, porque no final o mundo não vai acabar como Jesus anuncia, não vai acabar o mundo, não vai destruir. Todas as coisas vão se normalizar. Claro que vai ser uma humanidade transformada, e então ele virá em sua glória. É o evangelho que vai ser vivenciado. A vinda do Cristo é aquela história que ele fala também em João 10,16, um só rebanho, um só pastor. Então a humanidade será mais aberta pela dor, pelo sofrimento, para vivenciar a mensagem do evangelho. É a boa notícia que de fato vai ganhar o coração das pessoas, né? Exatamente. Marta, como é que nós podemos exercitar essa mediunidade 24 horas? São palavras de Emmanuel, Emmanuel fala que a pessoa é médium 24 horas. Olha, exercitar a mediunidade 24 horas, nós temos que aprender um pouco da teoria da mediunidade. Está lá no Livro dos Médiuns, né? É o manual da mediunidade do Livro dos Médiuns, como o próprio Kardec fala. A gente tem que aprender algumas dicas, como você se relacionar com os espíritos, como fazer ligações com eles, como evitar os imperfeitos e se ligar nos bons. Então, nós temos que aprender essa parte, vamos dizer assim, essa parte teórica, nós temos que aprender. Feito esse aprendizado, a melhor maneira de nós exercitarmos a mediunidade cotidianamente 24 horas por dia é nós fazermos a opção pelo bem. Porque quando você doa um alimento, quando você dá um sorriso, uma palavra de incentivo, dá um telefonema, faz uma visita ao doente, qualquer coisa pequena, às vezes não é nada demais.
São coisas simples que qualquer pessoa pode fazer. Nós estamos auxiliando o próximo, nós estamos sendo médium dos bons espíritos, que está querendo mais paz, mais cordialidade, mais fraternidade, mais solidariedade. Então, você está exercitando. E quando a gente evita fazer o mal, reagir negativamente a uma crítica, oferecer o outro lado, a outra face, nós também estamos sendo médiums. Porque nós estamos neutralizando influências negativas pelo autocontrole, pelo domínio. Então, é desse jeito que nós podemos ser médios 24 horas. O que tu dirias para alguém que chegou na casa espírita hoje e disse assim, agora eu virei espírita? Então eu falei assim, agora que você virou espírita, você vai estudar para ser espírita. Não precisa aprofundar nem ser doutor no espiritismo, mas tem que conhecer o espiritismo. Qualquer coisa que a gente vai exercer na vida, a gente tem que conhecer. E depois que você virou espírita, agora você vai ser espírita. Aí que vem a parte trabalhosa, vamos dizer assim. É porque aí é o grande desafio nosso, né? Romper com as suas mazelas, sem nenhuma violência pessoal. Vai se renovando, vai se transformando. O dia que nós conseguimos nos tornar uma pessoa de bem, está resolvida a questão. E tu achas aconselhável que nós, em 2015, ainda digamos quase que sempre, mas eu ainda sou imperfeito? Infelizmente a gente é imperfeito mesmo. Nós ainda temos uma longa caminhada. Se a gente ler a escala espírita, Livro dos Espíritos, que é a partir da questão 100, vamos ver lá onde é que nós estamos. Mas dá para dizer que a gente deu uns passinhos já. Não, nós já demos sim. Nós já não fazemos certas coisas, certos crimes, nem por ignorância, nem muito menos deliberadamente. Mas nós ainda temos uma longa ascensão, um processo ascensional muito grande. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a distância que existe entre o homem e um anjo, um espírito puro, é a distância que existe entre o homem e o animal. Então, são milênios, anos-luzes de evolução. Então, para a gente chegar ao estado de espírito puro, que não precisa mais reencarnar, que é chamado de anjos, então nós temos uma longa estrada. Não quero nem pensar nisso. É cada dia ir fazendo um pouquinho, para cada reencarnação ser melhor do que a outra. Mas até que a gente é feliz agora. Mas né? claro! A gente é feliz agora, mesmo com a nossa imperfeição, que nós não chegamos a uma plenitude moral nem espiritual, nós somos felizes. Nós estamos felizes com o que nós temos. E como é que você me disse que está lá na Gênese? Nós vamos... Lá no finalzinho do livro, a Gênese, de Allan Kardec, tem uma mensagem do espírito que ele assinou com o nome de Dr. de Barry. E ele fala que nós trabalhamos hoje, o presente, para viver o futuro. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje é para no futuro sermos espíritos. Quem sabe, podemos ousar dizer crísticos. Marta, vamos ouvir a prece de Emmanuel na voz de Elizabeth Lacerda. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Você está ouvindo o programa Iluminar. Marta, nós vamos dar o até breve, porque já combinamos que pelo menos, eu vou dizer assim, eu vou dizer que nem o presidente diz, não aceite o convite da Cláudia, senão vai ser difícil. Mas pelo menos uma vez a cada 2 meses, eu vou amenizar. Tu vais estar aqui conosco conversando e eu deixo então o nosso microfone para que tu dê esse até breve e dê um recado muito carinhoso aí para esse Brasil e para esse mundo que nos escuta através da internet. Olha, é uma alegria imensa estar aqui. Como eu falei antes, no início, a comunhão é uma casa que eu chego aqui e me sinto à vontade. É a volta ao lar paterno. Então eu tenho muito carinho. Poderia dizer para vocês que vocês, companheiros espíritas, não sabem. Eu tenho pensado muito na importância da gente vivenciar as lições do Evangelho. Eu me preocupo hoje mais do que nunca de quando eu chegar no plano espiritual, eu posso falar em tudo, mas eu não quero falar com essa parte do Evangelho. Que eu não trabalhei as minhas necessidades de melhoria, então eu tenho meditado muito nisso. Então, o que eu desejo para vocês é isso. Cada dia, cada minuto da vida, seja um minuto de transformação para melhor. E o nosso roteiro, com certeza, é Jesus. Nós já agradecemos muito a visita, sabemos que vais voltar e eu sou testemunha aqui, tenho certeza que os ouvintes sentiram que as tuas palavras expressam verdade, né? Uma fraternidade, uma solidariedade, um beijo no seu coração. Leve então esse afago, esse carinho aqui da sua casa, né? Da sua casa paterna lá para a nossa Federação Espírita. Levarei, Ana Cláudia, levarei um grande abraço para vocês pelo convite, que Deus abençoe todos vocês, continue abençoando todos vocês. Que assim seja, e como eu sei que você está na FEB, às vezes nos 3 turnos, eu vou dar uma passadinha lá para comer um pão de queijo. Vai sim, vai lá. Pode deixar que eu vou. Um beijo grande para todo mundo e nós voltamos na próxima segunda-feira com o programa Iluminar.